Bom, pessoal, então, nosso tema é denunciação da lide e chamamento ao processo. Começando pelo chamamento ao processo, pela denunciação da lide, eu trouxe para vocês aqui um conceito do que é denunciação da lide. Um conceito que não é meu, conceito aí que é do professor Hernani Fidelis. Ele coloca ali para nós que a denunciação da lide, ela é uma ação condenatória. Então, vamos analisar todo o conceito desde já, dizendo o seguinte: condenatória. Quando a gente vê essa palavra aqui, ela já nos remete ao pedido condenatório, aquele que a gente pede para que o réu seja condenado, aquele que é o único capaz de girar para nós no título executivo. O que vale dizer, nós estamos aqui com obrigações sendo discutidas. E ele coloca que é uma ação condenatória incidente. O que é incidente, pessoal? Entendam o seguinte: todo processo, a gente já viu isso aqui diversas vezes, eu fazia mais no quadro do que aqui no computador, mas vamos fazer aqui. Todo processo começa com uma petição inicial e vai terminar com uma sentença. E todo esse intervalo aqui, ele vai ser feito a partir de diversos atos processuais. Todas as vezes que vocês ouvirem falar disso aqui é uma ação incidente, significa que ela vai incidir, que ela vai acontecer dentro, que ela vai acontecer no meio, né, de um outro processo. Então, eu vou ter a petição inicial normal e eu vou ter aqui uma outra petição que vai ser inserida no meio do processo, para que esse processo aqui possa continuar, mas discutindo aí os dois problemas. O problema número 1 e o problema número 2. Isso aqui, todas as vezes que você ouvirem a expressão incidente, é isso que os autores estão querendo dizer. Então, quando ele fala ali, ação declaratória incidente, ele está querendo se referir a uma ação dentro de uma outra ação. Vamos lá? É uma ação condenatória incidente que permite ao juiz, cumulativamente, ao julgar procedente ou improcedente o pedido, estabelecer a responsabilidade do terceiro para com o denunciante. Então, como eu havia dito, eu tinha aqui a ação número 1, nós vamos ter um incidente acontecendo para que o juiz possa, de forma cumulada, para que ele possa, num único processo, de uma única vez, ele possa, na sentença, julgar a situação número 1, mas também possa, numa única sentença, julgar a situação número 2. Então, basicamente é isso que vai acontecer. É uma ação entre o autor, entre o réu, em que um terceiro, né, pede para participar, ele entra e aí a sentença vai julgar os dois problemas, o problema de todo mundo. Em outras palavras, a gente pode dizer que a denunciação da lide é uma ação regressiva. Quem gosta de anotar, quem está anotando, é fundamental essa parte. A denunciação da lide é uma ação regressiva, ok? Bom, esse é o conceito. Eu acho que nesse momento inicial, introdutório do tema, pouco esclarece a vocês. Mas guardem essa ideia, ok? Que eu vou agregar agora a ela um exemplo da vida cotidiana de todos nós aí. Então, imagine uma situação em que nós tenhamos uma pessoa e ela pretenda vender um carro. Ela está lá com o carro na garagem e quer se desfazer do bem por algum motivo, qualquer que seja o motivo. Ele vai, anuncia o carro e consegue um comprador. Ele vende o carro para uma pessoa qualquer. Fez a venda, foi lá no Detran, regularizou a documentação, né, fez um veículo, quando você vende, tem que reconhecer a firma por verdadeiro, tem que ir lá no cartório assinar. Foi feito tudo normal. Essa pessoa ficou com esse carro um tempo e decidiu vender para uma outra pessoa. Também normal, toda documentação, sem nenhum obstáculo. Ele faz a venda do carro, né, e vai repassando o carro. Exemplo que é
do dia a dia de nós aí, uma coisa que acontece dezenas de vezes, todos os dias, ok? Coloquei aqui o exemplo de carro, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Optei por esse exemplo, inclusive, que é um caso real, né, um processo que eu tive a oportunidade de atuar. Bom, o que acontece? Por algum motivo, olha o que veio acontecer, o último cidadão que estava com o carro veio e perdeu o carro. O carro foi tirado dele, né, por força de uma ordem policial, cumprindo uma sentença, né? A justiça mandou buscar esse carro e entregar para uma outra pessoa, né, que seria o verdadeiro dono do carro, porque houve uma fraude, uma adulteração, roubo do carro, para nós é relevante. O que interessa dizer é que o carro não poderia ficar com essa pessoa. Bom, acho que todo mundo concorda comigo que essa pessoa aqui não iria ficar muito satisfeita em perder o carro. Por quê? Ele perdeu o carro e já fez o pagamento em dinheiro para quem ele comprou, né? Quando você compra, você paga o bem. Então, nada mais natural do que ele faça o quê? Busque reparar o dano na outra pessoa, vai querer o seu dinheiro de volta. A mesma coisa, ele vai querer o dinheiro de volta. A mesma coisa, ninguém vai querer ficar no prejuízo. Nós não sabemos dizer aqui na cadeia, né, qual deles é que fez a adulteração do carro, qual deles que violou o veículo. Não dá para a gente saber, isso não faz parte do problema, mas sabemos que houve alguma coisa de errado acontecendo ali. Bom, o que acontece? Se há esse erro, se há esse equívoco, qual é a obrigação que as pessoas vão ter? De buscar a sua reparação, ok? Acho que até aqui está muito fácil, muito claro, porque é um exemplo do cotidiano e do dia a dia. Continuando a explicação, eu mantive ele em cima para você se lembrar da cadeia de compra e venda do veículo, ok? Eu não dei nome aos bonequinhos, então vou deixar eles ali para a gente poder visualizar enquanto imagem. Então, o que aconteceu? O último, né, que ficou sem o carro, porque foi perdido por uma sentença, por uma decisão judicial que mandou buscar o carro que estava com ele, ele vai tentar buscar se ressarcir do seu dano. Ele vai fazer o quê? Vai cobrar de quem vendeu para ele. E vai dizer, olha, você me vendeu um carro, o carro estava adulterado, eu preciso me ressarcir desse dano. A ação vai normal, leva lá para a justiça, vai estar na mão do juiz. Agora sim, ó, prestem atenção. Da mesma forma que ele não quis ficar no prejuízo, esse também não vai querer ficar no prejuízo. O que ele vai fazer? Agora entra, olha só, a denunciação da lide. Então, ele traz para o processo esse outro cara para que ele também possa ser responsabilizado. Ele não quer ficar no prejuízo. O que ele pode fazer? Ele pode, então, denunciar a lide a outra pessoa. Como eu disse lá atrás, no começo do slide, pedi para anotar, denunciação da lide nada mais é do que uma ação regressiva. Como assim regressiva? Se aqui tiver que pagar o carro, ele tem direito a buscar de volta a sua indenização. A mesma coisa acontece, se ele tiver que pagar o carro, ele vai buscar de volta o dinheiro da sua indenização. Então, basicamente, essa é a estrutura de uma denunciação da lide, ok? Bom, como e quando que isso pode acontecer? Lembrando que toda a intervenção de terceiro, ela só pode acontecer nos exatos limites da lei. A lei diz como, quando e por que é feita a denunciação, ou melhor, são feitas as intervenções, todas elas. A primeira hipótese, são só duas, mas a primeira hipótese que o Código de Processo Civil traz para nós aqui, e tem uma redação muito, não é ruim, ela está certa, ela só é um pouco complicada. Vamos entender. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante a fim de que ele possa exercer o direito da evicção, que da evicção lhe resultam. Muito complicado esse conceito, vamos traduzir isso aí para bom português. Então a gente tem lá a cadeia de compra e venda, nós temos a ação do autor contra o réu, vamos lá,
Então, o réu, aqui no caso, vai trazer para nós o terceiro. Quem é o terceiro? Está aqui, ó. Então, vamos lá. É admissível no instante por qualquer das partes. Então, a parte denunciará alídio alienante imediato. Então, quem vendeu para ela a coisa, quem está aqui perto dela, então, o nosso terceiro, que é o nosso denunciado. Então, o que ele faz? Ele faz a denunciação da lide ao terceiro, para que esse terceiro venha participar do processo. Esse terceiro vira réu, né, como eu coloquei no slide anterior. Se ele quiser, ele pode denunciar outro, também chamado de terceiro, não vai para quarto ou quinto, ele continua sendo terceiro. Então, ele pode trazer esse terceiro para o processo por meio de mais uma, caso ele queira, mais uma denunciação da lide. Claro até aqui? Então, eu busco a reparação em quem me causou o dano. O cara que está mais pertinho de mim na transação, mais pertinho de mim na relação negocial, é quem vai ter que me pagar. Mas ainda tem uma palavra difícil nesse conceito para nós aí, que é evicção. Acho que é a primeira vez no semestre que eu menciono essa palavra para vocês. Evicção, pessoal, ela é uma figura lá do direito civil. Então eu trouxe aqui para vocês um conceito, né? Lembrando que são 11 artigos do Código Civil. São 11 porque o 447 conta também, né? Então são 10 mais ele. São 11 artigos do Código Civil que tratam da evicção. Mas eu resumi no conceito aí também do professor Hernandes. O que é evicção? Se dá, né, ocorre sempre que o adquirente, nos contratos onerosos, perde a coisa total ou parcialmente em razão de uma sentença. Lembra lá? O carro foi embora. O carro foi embora por quê? Porque teve uma sentença que tirou o carro do nosso comprador. Ok? Como eu disse a vocês, esse é um exemplo real. É um processo em que eu tive a oportunidade de trabalhar. Né? Eu era o cliente desse cara aqui, né? Daquele que foi denunciado a lide. Né? E o grande problema foi descobrir, e não conseguimos saber, na verdade, qual deles é que tinha adulterado o carro. Um deles fez a tal da clonagem. O que é a clonagem? O carro se perdeu, houve o furto de um outro veículo que adquiriu a mesma placa, o mesmo chassi, e esse carro foi levado embora pela polícia, literalmente falando. Né? Teve uma sentença que determinou que esse carro voltasse, né, para o estado de São Paulo. E o meu cliente ficou no prejuízo aqui. Então, esse aqui ficou no prejuízo, denunciou, entrou com ação contra esse, que denunciou o meu cliente para que fizesse ressarcimento, e meu cliente poderia ter denunciado outra pessoa. Né? Foi um caso complicado, meu cliente acabou sendo revel, enfim, isso não vem ao caso. Eu quero marcar essa possibilidade de, nas transações negociais, ir atrás de quem causou o dano a outra pessoa, né? Trazendo para o processo o verdadeiro responsável, ok? Lembrando que, qual é a senha para esse tipo? Evicção. Tem que ter ocorrido evicção. Se não teve a perda de um bem por uma sentença judicial, não é denunciação da lide. Pode ser qualquer outra figura, mas não é denunciação da lide. Beleza? Exemplo raro, dificilmente você encontra isso no dia a dia, bem difícil. Eu tive, como eu falei a vocês, uma situação até hoje, em tantos anos da vida profissional. A próxima hipótese, ela é mais corriqueira, ela acontece mais no dia a dia, e eu diria a vocês que das intervenções de terceiro, a denunciação da lide é a que mais acontece, e essa situação é a que mais acontece, que é problema aí dos contratos de seguro. Né? Trouxe aqui algumas seguradoras, sem fazer propaganda delas, mas para destacar com vocês. Então, o que acontece? Num contrato de seguro, a seguradora, né, ela fica responsável pelos seus danos. Eu tenho lá o seguro de vida, tenho o seguro de saúde, tenho o seguro de automóveis, que talvez seja o mais conhecido da população em geral, né, o mais fácil da gente entender. Então, vamos compreender o seguinte: quando é feito o contrato de seguro, o valor do seguro depende de uma série de características. Você vai declarar
no seguro quantas pessoas moram na casa, a idade delas. Por que a idade delas? Se ela tem idade para ter habilitação, ela vai influenciar no valor do seguro. Ou seja, se você tem um jovem de 18 anos em casa, um homem, que recém tirou a carteira, o valor do teu seguro vai aumentar. Se for uma menina, já não será tão alto assim. É preconceito. Não é questão de preconceito, é análise de risco que é feita. Outra questão que é analisada é se o veículo fica na garagem, se o teu prédio tem garagem, se a tua casa tem garagem, ou se ele fica na rua. Então, você, quando faz o seguro, você fornece uma série de informações. Bom, a seguradora, por óbvio, ela não vai querer pagar se houver alguma violação ao contrato. Por isso que eles têm verdadeiros investigadores que vão analisar o que eles chamam de sinistro. Houve um sinistro, eles vão analisar se o seguro é ou não é, se é ou não é devido reembolso pelo seguro. Então, não são raras as vezes que a seguradora se nega a pagar. Por quê? Não cumpriu o contrato. De repente, entregou o carro lá para uma pessoa que não tinha habilitação e a pessoa estava embriagada. Está feita a confusão. A seguradora vai se recusar a pagar. Então, no dia a dia, colocado esses pressupostos, o que acontece? Houve um acidente, a seguradora não quer pagar, o que acontece? O autor entra com ação contra o réu. Leva lá para o juiz o problema e fala: o réu, que tinha o contrato de seguro, mas houve a recusa ao pagamento, ele pode fazer o quê? Pode denunciar a lide à seguradora, para que a seguradora fique responsável pelo pagamento. Então, mais uma vez, aquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então, se esse cara, se o nosso réu perder o processo, tiver que pagar o carro do autor, a seguradora vai reembolsar o nosso réu. Mas por que ela veio para o processo? Porque ela não queria fazer o ressarcimento voluntariamente. Ela tinha interesse que fosse promovida, mas ela não tinha interesse em fazer o pagamento. Só teve o interesse porque foi acionada, porque houve uma sentença que condenou. Ok? Mas um exemplo pode acontecer na empresa ou no poder público, tanto faz. Imaginemos aí que o poder público tem um veículo, esses veículos do agente de saúde, nessa época da pandemia, visitando as pessoas. Ele sai dirigindo o carro lá da Secretaria de Saúde e se envolve em um acidente de trânsito. Ora, o motorista, ele é obrigado a pagar o conserto do carro, até porque o poder público, em regra, não faz seguro dos seus veículos. Então, se o servidor público bater o carro, ele está com um grande problema. Então, o que acontece? Se ele colidiu, é a mesma coisa. A empresa entra com uma ação contra o servidor. Desculpa. É melhor entrar com ação contra a prefeitura do que contra o servidor, porque a prefeitura certamente vai ter como pagar o conserto dos veículos. O que é feito? Então, a prefeitura daí denuncia ali o servidor. Mesma coisa aconteceria com a Coca-Cola. Se o motorista da Coca-Cola sofrer um acidente, o caminhão não tiver seguro, eu vou processar quem? A Coca-Cola ou o motorista? Sem nenhum preconceito, mas eu conheço o patrimônio da Coca-Cola, do motorista, eu não sei. Então, eu vou processar a Coca-Cola e depois a Coca-Cola é que se acerte lá com o seu motorista para que ele reembolse a empresa, isso se o veículo não tiver seguro. Ok? Então, basicamente são essas duas as únicas hipóteses de denunciação. Essa daqui é a mais corriqueira, onde pela lei ou pelo contrato as pessoas estão obrigadas a indenizar o prejuízo de outrem. Ok? Beleza? Avançando na explicação, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, só interromper. Avançando na explicação, nós temos essa proibição, essa negativa aí que não é possível denunciação per saltum ou por salto, pulando. Lembrando lá do nossa linha, eu não poderia fazer denunciação diretamente a outra pessoa. Eu teria que denunciar aqui e, se ele quisesse, fazer uma nova denunciação. Então, mesmo sabendo que esse aqui é o responsável pelo dano, mesmo sabendo que foi ele que fez a maracutaia no veículo, eu tenho que passar necessariamente
por essa pessoa aqui, porque a lei é clara, a lei proibiu o que a gente chama de denunciação per saltum. No código anterior, isso era objeto de grandes discussões, de grandes polêmicas. Então, para resolver esse problema, a lei deixou claro, positivando que não cabe denunciação da lide, não se pode denunciar, ninguém denuncia a lide pulando ou uma pessoa dentro da cadeia de responsabilidade, ok? Bom, prazos. Quando que a gente pode apresentar a assistência, né? A assistência a gente aprendeu que ela pode ser apresentada a qualquer tempo. Já a denunciação da lide não. Ela tem limitações. Tá? Eu acho que meu PowerPoint deve sumir aí, que veio a mensagem aqui no meu computador. Mas vamos lá. Qual é o prazo? O prazo para o réu, que é o mais corriqueiro que a gente está trabalhando, ele é apresentado no prazo da contestação. Então, naquela cadeia, naqueles exemplos que eu estou mostrando para vocês ali, se pretender, se o réu pretender ofertar uma denunciação da lide, ele teria que fazê-lo dentro daquele prazo estabelecido pela lei, que é o prazo da contestação. Ou seja, ele contesta o processo e na própria contestação, no texto da contestação, ele propõe lá a sua denunciação da lide. Ok? É algo mais difícil, mas também raro de acontecer, de fato eu nunca vi, né? É a possibilidade da gente ser oferecida uma denunciação da lide pela figura do autor, ok? Sim, eu vi aqui que o slide sumiu mesmo, o programa fechou, né, mas eu vou colocar para vocês ele daqui a pouquinho. Então, voltando aqui, na contestação, o réu pode apresentar, então, a sua denunciação da lide, trazendo para o processo um outro responsável. Mesmo direito tem o autor, né? Só que o autor não contesta, o autor vai trazer a sua denunciação da lide lá quando formula a sua petição inicial. É raro, como eu disse a vocês, é bem difícil de acontecer, mas eu vou tentar explicar da seguinte forma. Então pensem, acho que voltou aí, né? Os slides. Acho que voltou. Veja, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, que é o seguinte. Imaginem um edifício, né, um prédio de condomínio, que é mais fácil falar em prédio, mas poderia ser horizontal. Tá? Então tem lá um prédio, e nesse prédio foi feita a compra e a venda de um apartamento. Uma unidade lá foi vendida, esse apartamento, e por algum motivo esse prédio veio apresentar lá um dano estrutural, um defeito muito grande. Então, tão grande que correu o risco aí de um desabamento. Então, o que acontece? Quem comprou o apartamento, o autor, vai buscar lá do vendedor uma reparação. Fala, olha, eu não quero ficar com o apartamento. Se não consertar o defeito, eu não quero ficar com o apartamento. Mas, por via de segurança, sabendo que é um dano estrutural e sabendo que há o risco do judiciário falar não, a venda foi bem feita, o autor já pode, na petição inicial também, denunciar a lide à construtora, porque a construtora ela é responsável pela obra em danos estruturais por até 20 anos. Se em 20 anos acontecer algum defeito no prédio, a construtora ela é responsável. Então, ao mesmo tempo, ele entra com a ação contra o réu e denuncia a lide à construtora. Por que eu falo que é muito raro isso? Porque normalmente é mais fácil para a pessoa entrar com uma ação direta contra o réu e contra a construtora. O efeito acabaria sendo quase o mesmo, quase o mesmo. Então, por isso que eu digo que, como autor, é muito difícil você encontrar essa situação. Perfeito? Qual é o meu objeto de estudo? Dizer para vocês que o prazo, o autor apresenta na contestação, na inicial, e o réu na contestação. Bom,
Então, existem prazos, inicial e contestação. E se perder esses prazos? Se esses prazos forem ultrapassados, perdeu o direito? De forma alguma, né? Não perde o direito. A denunciação da lide é uma ação, já falei uma vez, repito, ela é uma ação regressiva. Se ela é ação, nada impede que seja proposta uma ação autônoma. Ou seja, eu tenho lá a ação do réu, do autor contra o réu, e o réu, né, lá no carro, ele pode entrar com uma outra ação contra o terceiro. Então, ele paga aqui e busca receber o seu ressarcimento. Qual é a diferença? Se você denuncia a lide, é uma ação só, resolve tudo de uma vez só. Se você propõe ação autônomas, serão dois processos diferentes. Você vai ter que ter audiência aqui, audiência aqui. Então, a denunciação é uma forma de economia processual, de permitir que o processo ocorra de uma forma mais simples. Então, se é uma ação, ela pode ser proposta junto com a contestação, junto com a inicial ou autonomamente, né? Não há nenhum empecilho nisso, a legislação ela é clara, ela é transparente nesse aspecto. Ainda, né, uma outra coisa que é importante frisar com vocês, essa limitação, ó, o Código de Processo Civil hoje limitou a 2 denunciações. Antes não tinha limitação. Então a pessoa, se houvesse uma cadeia de responsabilidade, eu poderia ter 3, 4, 5, 10 denunciados. Qual é o problema? Quanto mais denunciação dali eu tiver a um processo, mais complexo ele vai ficando, maior serão as discussões que vão ter no bojo desse processo. Então, daí a limitação que a lei trouxe, que a lei impôs a no máximo 2 denunciações. E se precisar de mais uma? Precisar de mais uma, proponho como ação autônoma. Né? Lembrando que estas ações autônomas é uma outra coisa, recapitulando o que a gente já estudou, se são ações autônomas que discutem a mesma coisa, né, que tem o mesmo objeto, a gente vai ter aí uma conexão. E aí eu vou ter a reunião dos processos, né? Reunião do processo não é a mesma coisa, serão 2 processos que estarão na frente de um juiz, diferente da denunciação, que é um processo só, perfeito? Como que isso aí acontece? Bom, vai acontecer normalmente, o processo vai tramitando, né, audiência, todo mundo vai poder trazer suas testemunhas, né, a gente aprendeu na aula passada o litisconsórcio, todo mundo é tratado como parte no processo, todo mundo tem direito à contestação, a recurso, todo mundo tem direito a tudo como se fosse um processo. Até que vai chegar o momento, e esse é o ponto fundamental do assunto, em que o juiz vai dar uma sentença. Então, olha que interessante isso aqui. O autor, mais uma vez, entrou com uma ação contra o réu. Então, se o denunciante, não é isso? O denunciante não é o réu? Ou ele é réu nesse processo e denunciou o terceiro, então ele é o denunciante. Então, se o denunciante for vencido na ação principal, essa é a ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Então, observem que a denunciação da lide só será julgada se esse cidadão aqui perder o processo. Por quê? Por que só se ele perder o processo? Olha só, se o denunciante for o vencedor, a ação de denunciação não terá seu pedido examinado. Por que não terá o pedido examinado? Ora, se esse cidadão não teve prejuízo para com o autor, ele não tem do que ser ressarcido. Ele não precisa da ação de regresso. Para quem gosta de anotar, pode anotar da seguinte forma. A denunciação só será julgada se procedente a ação. Se a ação for procedente, o juiz julga a denunciação. Se a ação for improcedente, a denunciação perde o seu objeto, perde a sua razão de ser. Por que ela perde? Porque a função dela é uma ação regressiva. Se não tem o que regressar,
ela se torna desnecessária, ok? Então, pessoal, essa é a figura da nossa denunciação da lide. É uma intervenção provocada. O terceiro, quando denunciado, ele é obrigado, eu se obrigado entre aspas, né, é obrigado a participar. Se ele não participar, ele será considerado rével e o processo vai seguir sem a participação dele. Aí, quando vier a sentença, o juiz vai ver se ele tem ou se ele não tem alguma responsabilidade dentro desse processo. Ok? Até aqui alguma dúvida, gente? Se não houver dúvidas, eu vou para o próximo assunto, que é o chamamento ao processo. Bom, reinando o silêncio, vamos lá para o chamamento ao processo. Não é uma figura difícil, é uma figura até bastante simples essa próxima. Acho que de todas é a mais fácil, né? Chamamento ao processo, diria que é a intervenção mais fácil. Algumas ponderações iniciais, que é a seguinte: nós vimos que a assistência ela é voluntária, pode ser para o autor, pode ser para o réu. Nós vimos que a denunciação ela é provocada, pode ser pelo autor ou pode ser pelo réu. O chamamento ao processo, ele também é provocado, não é voluntário. A pessoa não vem de livre e espontânea vontade participar. Ele é obrigatório. Agora, quem é que pode chamar outro para o processo? O réu. Então, só o réu pode chamar alguém para o processo. Não é o autor. O autor, se quisesse mais alguém no processo, ele já deveria, na petição inicial, ter incluído essa pessoa. Ok? Qual era a função da assistência? Ajudar, colaborar. Qual é a função da denunciação da lide? Responsabilizar o terceiro. Qual é a função do chamamento ao processo? Ampliar o polo passivo. Então, aqui o réu quer, junto dele, mais um réu, para poder, com esse réu, dividir a responsabilidade. A responsabilidade não é só do réu, ele quer mais alguém junto a ele. Como que isso acontece? A gente pode começar com a primeira hipótese, e é uma hipótese das mais fáceis. Então, a gente tem lá a figura do fiador, né? Está na lei isso aqui, e eu gosto de, quando falar de fiança, falar da locação, porque todo mundo ou conhece alguém que tem um contrato de locação ou tem uma locação em casa. Então, é uma coisa que é do cotidiano aí do aluno. Então, olha só, na locação nós temos, vamos colocar o dono, não precisa ser, para alugar não precisa ser dono, mas vamos colocar para ficar fácil nos exemplos. Temos o dono que locou o imóvel para o locatário, né? O locatário. Quem mora no imóvel é o locatário, quem usa o imóvel é o locatário. Mas acontece que, para garantir o pagamento do aluguel, nós temos a figura do fiador. Fiador vem de fide, vem de fiança, vem de confiança. Então, eu alugo na confiança de que, se ele não me pagar, o patrimônio do fiador é que vai pagar a dívida. A gente sabe que, por uma questão de lógica, eu vou processar primeiro o devedor, que no nosso caso é o locatário. Se o locatário não pagar, aí é que eu aciono o fiador. Isso é o que a gente sabe. Mas acontece o seguinte, pessoal. A fiança ela tem uma coisa chamada benefício de ordem, que é exatamente o que eu acabei de explicar. Primeiro, o devedor, depois o fiador. Mas a mesma lei, o mesmo Código Civil, que diz que existe o benefício de ordem, o mesmo código, num artigo específico, não me lembro o número dele aqui agora, ele diz lá que o fiador, agora atenção, poderá renunciar ao benefício de ordem. Então, existe essa possibilidade do fiador renunciar ao benefício de ordem. Então, essa ordem, ela vai sumir, ela vai desaparecer. Então, não vai ter mais primeiro o locador e depois o fiador. Então, quando o fiador renuncia ao benefício de ordem, ele passa a dar o direito do credor cobrar primeiro dele, cobrar
só dele essa dívida, ok? Mas, professor, a gente sempre vê o fiador sendo processado em primeiro lugar. Sim, as pessoas desconhecem o benefício de ordem, né? E quando montam o contrato, já coloca lá que o fiador está renunciando ao benefício de ordem. E o fiador acaba assinando o contrato, e então ele acaba se envolvendo nesse problema que é pagar a conta em razão do outro. Bom, colocada essa situação, acho que todo mundo concorda comigo que é muito injusto, né, o fiador pagar essa conta sozinho. Então, olha o que, o inciso 1 está dizendo para nós. Quando o fiador, desculpa, quando o réu for o fiador, ele pode chamar o devedor original. Então, olha só, então eu tenho o autor que entrou com uma ação, vamos fazer diferente isso aqui. Deixa eu apagar. Eu tenho o autor que entrou com uma ação contra o réu. Quem é esse réu? Esse réu nosso é o fiador. Olha só, se o fiador pagar a conta, acho que todo mundo consegue entender que ele tem direito a ser também indenizado no valor que pagou. Então, ao invés dele pagar primeiro e propor uma ação depois contra o devedor, contra o locatário, ele até pode fazer isso, mas por uma questão de agilidade que ele faz, ele fala, espera um pouquinho, eu vou pagar a dívida, mas eu já quero também que o devedor seja responsabilizado pelo pagamento. Então, ele, fiador, traz para o processo a figura do fiador. Por que vai ampliar o polo passivo? Porque o autor daí terá dois réus, terá o fiador e terá o chamado, que será o devedor, que foi trazido ao processo pelo fiador. Ok? Então, isso é uma forma de garantir que o fiador não fique no prejuízo. O fiador ele é obrigado a pagar a dívida, mas ele já pode, no mesmo processo, o juiz já dá a responsabilidade do devedor para com o fiador. Ok? Acho que é bem simples essa situação, né? Lembrando que lá na denunciação nós tínhamos a evicção, aqui no chamamento nós temos o fiador. Se não tiver evicção, não é denunciação. Se não tiver contrato, não é denunciação. Aqui, se eu não tiver a figura do fiador, pode ser outra coisa, mas por hora não é chamamento ao processo. Perfeito? Situação muito semelhante é a próxima. Quando apenas um fiador for réu, pode chamar ao processo os demais fiadores. Então é a mesma coisa, olha só. Eu tenho aqui um autor demandando o fiador. Ora, o fiador lhe garante a dívida, mas se tem mais um fiador, concordam comigo que não é justo ele pagar a conta sozinho? Então o que ele faz? Ele chama ao processo o outro fiador. Para quê? Para que ele pague 50% da dívida e o outro pague também 50% da dívida. Nada impede, né, se esse fiador aqui, ou se esse quiser, eles poderiam, estou complicando um pouco agora, trazer também o processo o devedor. Por quê? Eles pagam os 50%, mas depois já ficam ali com a sentença obrigando esse cara aqui a ressarci-los, depois cada um dos seus 50%, né, para cada um dos devedores, cada um dos fiadores, perdão. Pegaram a ideia? Então, quando cabe chamamento, cabe ao fiador para trazer o devedor, ou cabe ao fiador para trazer os outros fiadores dentro do meu processo. E temos a última hipótese, que a lógica é exatamente a mesma. Quando apenas um devedor for réu, pode chamar os demais devedores. Então, eu posso ter um processo lá, né, em que o autor entra com ação contra um devedor. Então, o devedor sozinho teria que pagar 100% da dívida. Ele traz o devedor para parcelar esse trem. Parcelar não, para dividir, né? Ele fica responsável por 50% e o outro também por 50%. Ou seja, mesmo que ele tenha a obrigação de pagar tudo aqui, o juiz já vai dizer na sentença que o outro devedor tem a obrigação de partilhar com ele a responsabilidade, partilhar com ele a dívida.
Então, essa para nós é a figura de chamamento ao processo. Qual é a finalidade dela? Para que se faz ela? Está lá na sentença, ó. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigir a por inteiro o devedor principal ou dos co-devedores. Então, pela última vez, eu tenho lá a figura do autor contra o devedor. Então, ele vai poder chamar outros ao processo, porque se ele pagar, ele vai poder, a sentença vai de imediato estabelecer a responsabilidade dos demais devedores para com ele, ok? Então, basicamente, pessoal, essa é a ideia do chamamento ao processo, né? Esse é o material que eu separei para vocês, sempre lembrando, né, que vocês precisam fazer a leitura do texto, é fundamental, dele e de outros, formular suas anotações, trazer as suas dúvidas para que a gente possa estar aí esclarecendo as dúvidas de vocês, ok? Então fica aberto aí as perguntas, quem não tiver pergunta, desde já eu libero aí para ir fazer o nosso resumo e as nossas questões que estão lá disponíveis no formulário para poderem ser respondidas. Dúvidas? Um questionamento?